Olá, bom dia a todos. Gostaria de iniciar agradecendo aqui a presença da nossa audiência, agradecendo a presença dos expositores. Em primeiro lugar, então, vai o agradecimento aos associados mantenedores aqui da Britian, cujas marcas a gente acabou de expor no slide de abertura. Eu gostaria de agradecer também ao Leonardo Martins, que infelizmente não pode estar presente hoje. Ele é o presidente do comitê legal, do qual eu sou vice-presidente. Hoje farei aqui a condução do evento, enquanto representante da Câmara. E gostaria de agradecer também tanto a Tereza Cury, advogada sênior do Casnar Leonardos, quanto a Mabel Alvorado, sócia fundadora da Alcance Innovation Consulting, que são as expositoras, são as pessoas que vão trazer aqui os elementos que nós gostaríamos de dividir com vocês relacionados a esse tema. Bom, tratando um pouquinho da Câmara Britânica, gostaria de trazer aqui uma breve introdução para aqueles, sobretudo, que ainda não conhecem plenamente a Câmara. A Câmara atua há 108 anos no Brasil e é o mais relevante fórum da comunidade empresarial governamental Brasil-Reino Unido para incremento do comércio, investimentos, serviços e relacionamentos bilaterais. Nós reunimos na Câmara grandes investidores britânicos do Brasil, dos mais diversos setores da economia, além de diversas empresas brasileiras que se engajam nas relações Brasil-Reino Unido. Temos atuação nacional e filiais no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Minas Gerais. A Câmara atua em 13 comitês temáticos, cobrindo capital humano e educação, comércio e investimentos internacionais, economia e finanças, energia, infraestrutura. Neste comitê de hoje, as questões legais, tributárias e regulatórias, meio ambiente, mineração, saúde, defesa, riscos e seguros. A Câmara também atua junto à Comissão Consultiva de Advocacy em agendas prioritárias nas questões climáticas, tributárias e regulatórias. Uma atuação bastante intensa e próxima, inclusive agora, no contexto da reforma tributária, atuando de maneira também bastante dinâmica. Todas as atividades que realizamos seguem e reforçam a missão da Câmara de promover os negócios bilaterais Brasil e Reino Unido, atuando para que haja ambientes empresariais sustentáveis e também sociedades diversas, inclusive prósperos e sustentáveis, servindo aos associados e contribuindo para o crescimento do comércio, indústria, serviços e investimentos. Convido a todos a visitarem o site da Câmara, www.britian.com.br, e a participarem dos próximos eventos que a Câmara virá a trazer. O contexto do nosso webinar vai ser muito semelhante àquele que a gente sempre desenvolve, ou seja, temos aqui o webinar na plataforma Zoom e temos também a divulgação pelo YouTube. O webinar de hoje vai ter a exposição tanto da Tereza quanto da Mabel, e depois nós vamos franquear espaço para questionamentos. Todo mundo que tiver perguntas, pedimos a gentileza de enviarem essas perguntas pela plataforma do Zoom, na ferramenta Q&A. Esse acesso à plataforma é gratuito, e pedimos a gentileza de, ao fazer a pergunta, se identificarem, dizendo o nome e dizendo também a empresa que vocês representam. Essas perguntas, elas se sujeitam à moderação, ou seja, faremos uma análise preliminar aqui a respeito da pertinência, traremos as perguntas, questionamentos na sequência a Tereza e a Mabel, e eventualmente, aqueles questionamentos que não puderem ser respondidos dentro da nossa janela de 1 hora do webinar, eles serão direcionados na sequência a Tereza e a Mabel, para que elas possam dar direcionamento, ou fazer análise e retornar a vocês tão logo possível. Eu gostaria de fazer uma apresentação um pouquinho mais alongada, tanto da Tereza quanto da Mabel. Dividir com vocês a experiência primeiro da Tereza. Ela é advogada sênior do Casnar Leonardos, com atuação nas áreas de contrato e transferência de tecnologia, franquias e licenciamento, direito autoral, direito digital e dados pessoais, segredos empresariais, planejamento estratégico de inovação e incentivos fiscais, sobretudo lei do bem e financiamentos públicos. A Tereza é advogada inscrita na OAB desde 2005 e ela é agente da propriedade industrial desde 98, com pós-graduação em Direito Empresarial pela PUC, graduação em Direito pela Universidade Cândido Mendes e graduação em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é membro da Associação Brasileira de Propriedade Industrial, membro da Associação Brasileira dos Agentes de Propriedade Intelectual,
vice-presidente e delegado internacional da LS Brasil, além de membro da Licensing and Executive Society International. Já a Mabel é advogada especialista em inovação tecnológica, tributarista e consultora em gestão estratégica da inovação com especializações pela Unicamp e FGV, mestrando em política científica tecnológica na Unicamp. Ela é sócia fundadora, como já pontuei, da Alcance Innovation Consulting, onde ela atua há 18 anos na área de consultoria para empresas, desenvolvendo projetos de modelagem e estruturação de estratégias de inovação. Também tem foco em implantação de gestão de inovação, financiamento de projetos para inovação, M&A de base tecnológica, parcerias estratégicas para Open Innovation com startups, universidades, centros de pesquisa e parques tecnológicos, além de aceleradoras e incubadoras. Ela é especialista na parte de aplicação e inovação, sobretudo lei de inovação e lei do bem, e é membro do Conselho Superior da Inova, da Unicamp, além de conselheira do Inocamp Ventures. Apresentadas ambas as expositoras, eu passo a palavra de início a Tereza para iniciar a abordagem do tema. Tereza, por gentileza, a palavra é com você. Bom dia a todos. Queria agradecer também a audiência, queria agradecer ao Paulo Tedesco, vice-presidente aí do Comitê Legal da Câmara, obrigada pelo convite. Agradecer minha colega, Mabel. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre contratos de transferência de tecnologia. O grande desafio é falar durante uns 15 minutinhos, mas vamos lá. Eu vou compartilhar meu material agora, um minutinho. Vocês estão conseguindo ver bem no modo apresentação? Sim, pode seguir, Tereza, tudo claro. Então vamos lá. Bom, primeiramente eu queria falar rapidamente sobre o conceito, né? O que são esses contratos de transferência de tecnologia? Esses contratos de transferência de tecnologia, gente, lato sensu, é o grupo maior onde estão enquadrados 5 espécies contratuais. Quais são essas espécies contratuais? São os contratos de licença de exploração de patentes, que a gente chama de CLEP, né, abreviação, os contratos de licenciamento de uso de marcas, PLUM, os contratos de fornecimento de tecnologia ou licenciamento de tecnologia industrial, que a gente chama de CFT, os contratos de prestação de serviços de assistência técnica, os contratos de franquia, e aí uma ressalvazinha que a gente apresenta também fatura. Essas 5 espécies contratuais são os contratos que a gente averba no INPI, que são passíveis de averbação no INPI. Notem, por favor, que uma dessas espécies, que é o contrato de fornecimento ou licenciamento de tecnologia, é o que a gente chama de contrato de tecnologia, de transferência de tecnologia estrito sensu, tá? Então, ele é uma espécie dentro do conjunto maior que a gente chama genericamente de contratos de transferência de tecnologia. O que acontece? A gente tem aqui, eu estou voltando no slide, o artigo 211 da nossa Lei de Propriedade Industrial, que estabelece expressamente que o INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros. Qual que é o meu objetivo hoje aqui? É explicar um pouquinho para vocês como é que era, quais eram as finalidades até pouco tempo para a gente registrar essas 5 espécies contratuais. Houve 2 mudanças legislativas que impactaram diretamente nesse processo de registro dessas espécies contratuais, desses contratos no INPI. Então, o meu objetivo hoje, durante esse tempo que a gente tem, é dizer como é que era até pouco tempo atrás e como é que está hoje esse processo de registro e qual é a finalidade efetiva de você registrar esses contratos atualmente. Então, até pouco tempo, a gente registrava esses contratos no INPI para 3 finalidades, basicamente. Para gerar efeito perante terceiros, dar publicidade a esse contrato, e daí o meu slide, de tornar os contratos válidos perante terceiros, ao conceder ao licenciado legitimidade ativa para mover ações contra terceiros infratores. O que quer dizer isso na prática? Se o contrato de licenciamento, seja de marca ou de patente, estando registrado, estando averbado no INPI,
e havendo neste contrato uma cláusula que legitime o licenciado a agir sozinho em juízo em defesa da marca ou da patente licenciada, no caso de uma infração dessa marca ou dessa patente, ele pode fazê-lo desde que esse contrato esteja registrado no NPI. Criar presunção legal da publicidade, que é o que a gente acabou de falar, né? Da publicidade ao contrato, que ele passa a valer perante terceiros. Ele não vale somente mais entre as partes, ele passa a ter validade perante terceiros. Muito bem. Então, até pouco tempo atrás, a gente tinha, como falei, 3 finalidades. A primeira, essa que eu acabei de comentar. A segunda, para que o licenciado, tá? Para que o licenciado ele pudesse remeter os royalties, os pagamentos devidos por esses contratos para o exterior, e aqui vocês vão notar que os meus exemplos, eles vão ser, para eu ser mais didática, eu vou falar sempre de empresa estrangeira, como licenciante ou como fornecedora da tecnologia, e empresa licenciada e receptora, normalmente uma empresa local, porque 95% dos casos que a gente tem são assim, a empresa estrangeira com a empresa brasileira, justamente porque a empresa brasileira tem interesse de adquirir uma tecnologia, um know-how, explorar uma patente que não tem aqui no Brasil ainda. O know-how, digo, no caso, não tem aqui no Brasil, ela quer adquirir de uma empresa estrangeira e quer o direito de exploração de uma patente em nome, normalmente, de uma empresa estrangeira aqui no Brasil. Então, você precisava registrar para fazer essa remessa. Falando rapidamente, o contrato de licença de uso de marca, a gente equipara um contrato de locação, né? Então, eu vou dar uns conceitos rapidamente, só para aqueles que não tiveram contato ainda com essa área de contrato de transferência de tecnologia entenderem. Então, você tem a figura do licenciante, titular do direito da propriedade intelectual, da propriedade industrial envolvida, que é a marca ou a patente. Esse licenciante autoriza a empresa brasileira, no caso, no meu exemplo, a utilizar essa marca durante um determinado período de tempo nos seus produtos e nos seus serviços, ou explorar esta patente durante um determinado período de tempo, e, em contrapartida, via de regra, esse licenciado paga royalties para o titular desse direito. Como esse titular estrangeiro, envolve a remessa. Então, a gente, obrigatoriamente, para o licenciado poder remeter, a gente tinha que averbar. Contrato de fornecimento de tecnologia, que a gente chama de tecnologia não patenteada, ou vulgarmente a gente chama de know-how. Esse contrato também, o pagamento, normalmente, via de regra, é um percentual sobre as vendas líquidas dos produtos ou sobre o faturamento líquido do serviço que aquele licenciado vai prestar mediante a aquisição daquele know-how. Também o mesmo cenário, para que ele remetesse, para ele remeter, ele teria que ter o contrato registrado no INPI. Contrato de serviço de assistência técnica, como o mesmo nome diz, olha, são técnicos que vêm do exterior prestar um serviço de natureza técnica. É um pouquinho diferente porque o pagamento no que a gente chama de o pagamento é estabelecido conforme uma tabela homem-dia ou homem-hora. O que quer dizer isso? É pago levando-se em consideração os honorários profissionais dos técnicos envolvidos nessa prestação de serviço. Também, para pagar esses técnicos, era preciso ter o contrato registrado no NPI para fazer a remessa. Contrato de franquia é um contrato híbrido, de natureza híbrida, tá? Porque ele tem esses elementos. Normalmente, um contrato de franquia envolve a licença de uso de marca, ele envolve uma prestação de serviços, ele envolve uma transferência de know-how, ele é regido, o contrato de franquia, por uma legislação específica, pela lei de franquia também. E também, quando existe um sistema internacional de franquia, para que o franqueado pudesse remeter, ele teria que ter o contrato averbado. Falei sobre marca, acho que faltou falar sobre patente, mas é a mesma coisa, royalties em cima do que você produzir, explorar, você paga um royalties. Então, a gente comentou sobre marca, sobre patente, sobre serviço, sobre know-how e sobre franquia, que são as 5 espécies contratuais. Muito bem. Em relação a essa finalidade, a primeira finalidade sobre a qual eu falei, de validade perante terceiros, ela continua valendo, tá? Até hoje não houve nenhuma mudança. Você continua precisando registrar essas 5 espécies contratuais para gerar efeito perante terceiros e para conceder legitimidade ao licenciado ou ao receptor, conforme eu disse. Essa segunda finalidade é que mudou com a nova lei cambial, que entrou em vigor a partir de janeiro de 2023.
Quais foram as principais mudanças trazidas por essa nova lei cambial? Aí eu coloquei lá, a Lei 14.286 revogou a necessidade de registro de contratos de transferência de tecnologia perante o INPI e Banco Central do Brasil para autorização de remessa de royalties. O que significa isso? O registro desses contratos previamente para obtenção da remessa, não preciso mais fazer. Desde que o licenciado ou recipiente comprovem que fizeram o recolhimento do imposto de renda-fonte devido, eles podem realizar a remessa para os credores dos pagamentos. Nos meus exemplos, os licenciantes, os fornecedores de tecnologia. A novidade também trazida por essa nova lei cambial é que foi extinta o RDE, aquele registro declaratório eletrônico, que era um processo, um segundo registro que você fazia no Banco Central para que as suas remessas fossem possíveis, também acabou, tá, com essa nova lei. A outra mudança que houve, e aí eu vou ter que fazer um parênteses, nesse cenário de contratos de transferência de tecnologia, você tem duas situações principais. Você tem contratos celebrados entre empresas vinculadas com vínculo acionário, ou seja, esse vínculo pode ser direto ou indireto, primeira situação, ou você tem um contrato de transferência de tecnologias celebrados com empresas sem qualquer vínculo acionário. Qual é a regra que prevalecia até pouco tempo, até inclusive a entrada em vigor dessa nova lei cambial? Regrinha: contratos celebrados entre empresas com vínculo acionário, você só pode remeter aquilo que você podia deduzir conforme a portaria 43658 do Ministério da Fazenda, que é uma portaria muito antiga, mas que estabelecia os percentuais máximos de dedutibilidade fiscal daqueles royalties envolvidos num determinado contrato. Então, só para ilustrar, eu tinha um contrato de exploração de patentes, o meu produto era o produto X, eu ia lá na portaria 43658, a portaria 436 dava uma classificação de 1 a 5%, vamos supor que o meu produto caísse na categoria de 5%, então, se o meu contrato de tecnologia fosse celebrado entre partes vinculadas, estivesse sendo celebrado entre partes vinculadas, o máximo que eu poderia remeter seriam esses 5%. A nova lei cambial acabou com isso. Essa regrinha que era aplicada para contratos entre empresas vinculadas, de que eu só posso remeter aquilo que eu posso deduzir, acabou e a remessa passou a poder ser feita em percentuais maiores do que aqueles percentuais de dedutibilidade. A regra que prevalecia, que não houve mudança com relação aos contratos celebrados entre empresas sem qualquer vínculo, continuou valendo porque elas já não tinham essa limitação. Muito bem. Qual era a terceira finalidade e que mudou? Você precisava obrigatoriamente averbar esses contratos de transferência de tecnologia no INPI para que o licenciado local ou o recipiente da tecnologia pudesse gozar do benefício fiscal, gozar do benefício da dedutibilidade fiscal para a empresa. Então, de acordo com aquela portaria que eu falei, você precisava ter o contrato registrado para que a empresa local pudesse fazer jus a esse benefício. E aí, uma nova mudança legislativa, segunda, que eu gostaria de comentar com vocês, é justamente esse novo marco legal de preços de transferência, a Lei 14.596/2023. O que trouxe de mudança relevante que eu queria comentar hoje? Essas regrinhas, esses percentuais máximos de dedutibilidade de 1 a 5%, que antes eram estabelecidos por essa antiga portaria 436, foram revogados, e agora esse novo marco legal diz que, com relação aos contratos de transferência de tecnologia, as regras que devem prevalecer devem ser aquelas do transfer price, ou seja, são as regras de transfer pricing que vão agora reger esta questão de dedutibilidade entre contratos vinculados. Então, eu coloquei aí aplicação obrigatória para todos, a partir de 1 de janeiro de 2024, porque em 2023 já se abriu uma opção para aquelas empresas que quisessem passarem a adotar essas regras de PT para dedutibilidade. Mas foi a partir de 1º de janeiro de 2024 que a norma estabeleceu o seguinte: olha, agora todo mundo, e quando a gente fala sobre contratos vinculados, os licenciados e recipientes vão estar sujeitos não mais à portaria 43658, que foi revogada,
mas as regras de transfer price. Esse novo marco legal ele vem ajustar a legislação nacional ao padrão estabelecido pela OCDE. O que mais? Então, esse novo marco legal de preço de transferência também teve uma outra modificação relevante. Com a revogação de determinado artigo que obrigava esse registro para fins de dedutibilidade, passou a se estabelecer que, a partir de janeiro de 2024, contratos de transferência de tecnologia não precisam mais estar averbados no NPI para que o licenciado recipiente possa obter esse benefício fiscal. A revogação dos limites máximos pré-fixados da dedutibilidade 436, que foi o que eu acabei de falar. Agora, a questão da dedutibilidade fiscal passa a ser regida pelas regras de transfer price. E a adoção do princípio do arm's length. Bom, na hora de eu fazer as remessas dos royalties e dos pagamentos devidos para o exterior, bom, Tereza, você disse que a regrinha que engessava os contratos vinculados, que era a portaria 436, está revogada, eu não tenho mais esse engessamento, eu posso remeter mais, mas e aí? Eu posso estabelecer 20% de royalties, eu posso estabelecer 30%, como é que eu vou balizar o estabelecimento desse royalties na hora que eu for negociar meu contrato? E aí entra justamente o princípio do arm's length, que foi adotado por essa nova regra do PT, que são os termos e as condições de uma transação controlada deverão ser estabelecidos conforme aqueles que seriam estabelecidos entre partes não relacionadas em transações comparáveis. O que quer dizer isso? Na hora que você for negociar o seu contrato, você tem que olhar para o mercado. Você tem que olhar para o mercado e ver, vem cá, as partes não relacionadas em transações comparáveis, quanto é que o pessoal está cobrando? Qual é o percentual de royalties que está sendo aplicado no mercado? Então, basicamente, assim, de forma clara, é isso. Já está acabando aqui o meu tempo, esse é o meu último slide. Então, cenário geral, conclusões. Finalidade de validade perante terceiros, legitimidade do licenciado, você continua obrigatoriamente precisando registrar esses contratos no INPI. Agora, para realizar as remessas devidas e para efeitos de dedutibilidade fiscal, você não precisa mais registrar esses contratos no INPI. Tereza, o que muda agora? Mas e aí? A gente continua registrando esses contratos no INPI? O que você recomenda? Olha, se por segurança jurídica e tendo em vista o artigo 211 da Lei de Propriedade Industrial, a gente continua recomendando o registro desses contratos no INPI, também porque é recente, né? A aplicação dessa norma está começando agora. Tem também o entendimento da Receita Federal, que a gente, apesar de já ter um normativo da Receita, a gente ainda não sabe como é que vai ficar isso, qual vai ser o entendimento da Receita. Então, assim, a gente continua recomendando para dar validade perante terceiros, para legitimar os licenciados, a gente continua recomendando a averbação. O processo do NPI hoje ele demora de 40 a 60 dias, se nenhuma exigência for formulada. O que tem de novidade, novas mudanças trazidas pelo INPI, que o INPI agora está aceitando o conceito de licenciamento de tecnologia, porque antes ele só aceitava o conceito de contratos de transferência efetiva de tecnologia. O que quer dizer isso? O fornecedor do know-how ele só era obrigado a transferir aquele know-how e depois de terminado o contrato de know-how, o recipiente podia utilizar aquelas informações, porque aquelas informações eram dele. Era como se fosse um contrato de compra e venda. E muitas das vezes a empresa estrangeira não ficava satisfeita com isso, porque não queria permitir que o recipiente continuasse utilizando aquelas informações ad eterno. Então, o INPI passou a utilizar e averbar os contratos de licenciamento de tecnologia, que é como se fosse um contrato de aluguel. O fornecedor vai autorizar aquela empresa a utilizar aquelas informações durante 5, 10, 15 anos, mas fim do contrato, o recipiente ele é obrigado a devolver aquele material, aquelas informações confidenciais e tem que cessar o uso das mesmas. Possibilidade de pagamento de royalties por marcas pendentes de registro, porque antigamente o INPI não autorizava a remessa de royalties por marcas depositadas no Brasil, mas que ainda não estivessem registradas. E agora isso já está sendo permitido. Então, você consegue, já licenciado hoje, remeter royalties por marcas que ainda sejam apenas uma mera expectativa de direito. O aceite das assinaturas digitais certificadas por outras instituições.
porque antes era só ICP Brasil, isso causava um transtorno, as empresas estrangeiras queriam assinar digitalmente, e agora eles liberaram para outras plataformas, para outras assinaturas digitais, o que tem sido ótimo e tem agilizado bastante o processo de registro no NPI. A remoção da necessidade de apresentação de ficha cadastro, que era uma burocracia, um formulário que a gente tinha que apresentar da empresa local com uma série de informações e que agora não precisa mais apresentar, então isso também agilizou o processo no NPI. Remoção de rubricas, porque você tinha que rubricar todas as páginas do contrato, às vezes você tinha um contrato que envolvia milhões, você apresentava para registrar no NPI, e aí 5, 10 páginas não estavam rubricadas pelas partes, e o NPI formulava uma exigência, acabou isso, e a remoção da necessidade de assinatura de duas testemunhas, quando há no documento a indicação de uma cidade brasileira como local de assinatura, não é mais necessário você indicar duas testemunhas no documento. Gente, eu acho que era isso. Espero que eu tenha ajudado aí em esclarecer algum ponto para vocês. E muito obrigada aí. Tereza, nós que agradecemos, tudo muito claro, obrigado pela exposição. Creio que o novo panorama tenha ficado adequadamente endereçado aqui, sem prejuízo de eventuais questionamentos que a audiência possa ter, a gente traz na sequência. Exposta a sua parte, Mabel, você poderia dar prosseguimento agora na perspectiva fiscal? Bom dia, estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo bem, Mabel. Vou pedir para a Clara se ela pode disponibilizar o slide. Bom dia a todos, obrigado, Paulo, pela introdução, obrigada à Câmara pelo convite, Tereza, minha colega, expôs aqui uma dinâmica muito interessante, e eu vou complementar essa dinâmica, porque nós vamos falar dos incentivos fiscais à inovação tecnológica, e para introduzir aqui, eu vou fazer um link com a fala da Tereza, que está no âmbito da desburocratização exatamente do desenvolvimento tecnológico. Nós temos uma legislação no Brasil adotando o caminho que a OCDE tem tratado para a maior integração global de transferências de tecnologia, de incentivos fiscais e políticas públicas para dinamizar o desenvolvimento tecnológico e que os países consigam se relacionar tecnologicamente de uma forma mais ágil. O mundo moderno, né? Nós estamos falando de uma realidade de aceleração desse compartilhamento tecnológico. Hoje, tecnologia, a gente está falando globalmente, nós temos uma dinâmica muito grande, e tanto a política da nova lei cambial com o registro do NPI, a derrubada de certas barreiras de compensação, de pagamento de royalties, vem para agilizar essa dinâmica de negócios com base em propriedade intelectual, com base em desenvolvimento tecnológico, em parcerias a nível global. Então, um outro momento aqui é justamente os incentivos fiscais à inovação tecnológica. Esse incentivo está baseado na Lei do Bem, especificamente no capítulo 3º da Lei 11.196, que foi uma conversão da medida provisória do bem, regulamentado pelo Decreto 5798 de 2006 e também pela Instrução Normativa da Receita Federal 1187 de 2011. Então, esse benefício hoje ele completa 18 anos já em vigor, mas um pouco desconhecido das empresas, e eu vou apresentar aqui essas vantagens e como ele é formulado em termos gerais. O próximo slide, por favor. Que nós temos? Nós temos um incentivo fiscal que ele possui 3 esferas de análise. Primeiro, uns requisitos legais para a empresa obter esse incentivo. Posteriormente, nós temos um requisito técnico do ponto de vista de atividades inovativas, do que é inovação em si e como essa inovação ela é identificada através de um diagnóstico, e posteriormente nós temos requisitos anuais que a empresa tem que manter, que são contábeis financeiros. Do ponto de vista dos requisitos da empresa, aqui do lado direito da tela, nós temos que as empresas optantes do lucro real, que são, obviamente, dentro aquelas que faturam acima de 78 milhões, e as que, por opção também, abaixo disso, também fazem a opção do lucro real.
Do ponto de vista do ano, análise anual, a empresa tem que ter lucro tributável naquele exercício em que ela vai operar o benefício fiscal. Ela precisa ter regularidade fiscal, como, em geral, todos os benefícios fiscais precisam de uma regularidade fiscal, ou seja, do ponto de vista federal, ela precisa ter certidão negativa ou positivo com efeito negativo, ela precisa estar apta a essa regularidade e exercer as atividades inovativas. E aí vem, realmente, quando a gente faz uma apresentação, a gente sempre vai falar em escopo contábil, fiscal e um escopo técnico. Técnico no sentido do que é inovação e do que a gente vai incluir como um projeto de inovação. Então, o incentivo à inovação, ele está baseado, e aí vem, às vezes, uma certa dificuldade das empresas, que é justamente, não necessariamente estamos falando exclusivamente de propriedade intelectual relacionada, estamos falando de inovação, que às vezes existem graus mais baixos de inovação, mas eles não são excludentes, e o mais alto, que seria know-how, patentes e tal, quando há uns desafios tecnológicos de maior grau. Então, a inovação, ela é um incentivo para o desenvolvimento pela empresa de um novo produto, processo ou serviços com melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando em maior competitividade no mercado. Esse conceito ele está estabelecido na lei. Então, o que a gente chama de novo? Novo ou melhoria? Novo é aquilo que não existia anteriormente, não necessariamente que ele esteja novo no mundo, mas novo a nível de mercado, novo a nível de Brasil e novo a nível global também. Esse novo processo ou produto ou serviço, ele pode ser aquilo que o mercado está lançando como lançamentos. Eu gosto de dar exemplos da indústria, às vezes cosmética ou indústria de alimentos, que é muito fácil de capturar. Anteriormente, há alguns anos atrás, a gente ia no supermercado e via uma prateleira, por exemplo, de leite, né? Leite no máximo integral e desnatado. Hoje a gente tem adicionalidades, novas condições para o produto. Então, nós temos produtos que têm sem lactose, produtos com adicionantes de ferro e alguns elementos de vitamina. Nós temos alguns leites que a gente pode chamar de leites veganos. Então, quando a gente vê esse cenário de opções de mercado, a gente provavelmente está diante de uma inovação, onde a empresa, né, o laticínio, por exemplo, fez a agregação de novos componentes químicos, novos componentes biológicos, vitamínicos, e ele tem uma nova condição, um novo resultado para o consumidor. Mesma coisa, por exemplo, no campo do shampoo, né? Quem sabe, quem opera aqui sabe que antigamente a gente comprava shampoo geral. Agora a gente tem shampoo para cabelo ondulado, para cabelo claro, para cabelo grisalho. Então, essas novas condicionantes trazem a inovação de processos que a indústria propõe ao consumo. Tudo isso é considerado inovação. Por quê? Porque a empresa recorreu a um esforço tecnológico para adicionar novos componentes, novos elementos químicos que resultaram numa pesquisa e desenvolvimento interna e que não necessariamente vão chegar a uma patente, mas vão chegar a um novo produto com novas características. As atividades inovativas, elas são fundamentais nesse incentivo, porque a gente tem que detalhar essas atividades. Então, é todo o esforço empreendido pela empresa no desenvolvimento e implementação de produtos, bens e serviços tecnologicamente novos ou aperfeiçoados, com risco de insucesso. Então, quando a gente agrega essas novas funcionalidades, pode acontecer que no primeiro momento o desenvolvimento não dá resultado ou não dá aquela característica necessária. Então, a empresa, ela dentro de um determinado momento de P&D e inovação, ela está realizando testes, ela está vendo a estabilidade do produto, se o resultado está sendo adequado. Então, esse risco de insucesso, ou o que a gente fala, os riscos da inovação, são pertinentes ao projeto de inovação. E é exatamente isso que o governo incentiva. Ela incentiva que as empresas adotem tecnologias para lançar novos produtos ao mercado com maior aplicabilidade. Quais são as atividades elegíveis? Ou seja, o que o incentivo vão colocar como benefício? Então, quando a gente tem uma área de PDI, né, pesquisa, desenvolvimento e inovação, a gente não parte do pressuposto que temos pessoas trabalhando nisso.
Então, esses salários das pessoas e seus encargos, sejam elas parciais ou integrais, elas vão ser incentivadas. Eu vou mostrar como. Então, o RH total ou parcial dedicado às atividades de inovação vão ser incentivados. Uso, consumo, insumos, lote teste, adaptações em linhas de produção e horas de fabricação. Tudo aquilo que eu tenho que modificar e eu vou testar e ver, consolidar se a inovação vai dar resultado, ele é incentivado. Despesas com patentes, royalties e apoio técnico. Isso linka a minha fala com a minha colega Tereza, que todas as despesas com patentes, royalties e apoio técnico também são incentivadas. Então, a contratação de transferência de tecnologia, esses contratos que a Tereza falou, às vezes com remessa internacional, também vão ser incentivados. Requisitos formais, e aqui a legislação pede. Como que eu faço isso? Como que eu apuro essas atividades? Eu preciso ter um centro de custo específico. A minha área de P&D, ela tem que ter um centro de custo e os projetos têm que ser perfeitamente identificados ali. Então, se eu tenho um novo produto em desenvolvimento, vou chamar produto XPTO, vai ter que ter uma linha lá, centro de custo, projeto XPTO, o meu RH, os meus insumos, o meu royalty por ventura que eu estiver colocando, a patente, se ela foi cedida ou licenciada. Então, o que eu chamo disso é o controle contábil específico, sem de custo próprio. Autodefinição dos projetos de inovação. Então, a seleção dos projetos é feita pela empresa. O MCTI, ele não vai na empresa selecionar os projetos, você tem que fazer uma autodeclaração e selecionar através de critérios técnicos que a lei, toda a legislação, a instrução normativa determina, para dizer quais são os projetos. Em geral, a gente recomenda que a empresa tenha linhas de projetos. Então, por exemplo, se a gente está trabalhando uma linha de inovação em embalagens, então que tenha a linha embalagens. Se a gente tem produtos que estão dentro do conceito de economia circular ou sustentabilidade, a gente pode ter linhas de projeto de sustentabilidade e assim sucessivamente na área de processos industriais, na área de diminuição de resíduos e impacto ambiental. Então, esses projetos eles têm que ser classificados e gerado um portfólio pela empresa. Controle de processos, projetos e dispêndios. O controle tem que ser rastreável, ele tem que estar na contabilidade, ele tem que ter um centro de custo próprio, como eu já disse, e as atividades têm que estar relacionadas. Se eu tenho uma atividade inovativa, eu tenho que ter o RH específico daquela atividade e os dispêndios que ela está utilizando. E, por fim, o que é muito importante é a integração entre áreas financeira e técnica. Esse é um incentivo que ele usa muito os conceitos contábeis financeiros e os conceitos de PDI e engenharia. Então, são áreas que precisam conversar. E talvez essa seja uma dificuldade das empresas, que, em geral, acontece nesse incentivo seguinte: a contabilidade e a área financeira entende que a engenharia tem que fazer esse processo e a engenharia, o PDI, entende que a contabilidade tem que apurar. Não, todos em conjunto, através de uma organização interna, que tem que estar atrelados a esse benefício. Pontos chaves, né? Ponto-chave. Caracterizar uma atividade inovativa é importante no processo, pois a não conformidade de informações poderá anular todo o benefício. Aqui é fundamental estabelecer qual a inovação pretendida, aonde a empresa quer chegar com aquele projeto, qual o estado da arte e o que o meu projeto está trazendo de novidade, qual é o esforço tecnológico, o esforço que os meus colaboradores, o meu engenheiro, o meu laboratório está fazendo e principalmente quais são os riscos. A gente sempre tem que apontar o risco, porque a certeza de que é um processo, talvez aqui não caracterize uma inovação, mas às vezes apenas uma melhoria. Então, quando eu, inclusive, adquiro uma nova máquina que eu não tenho risco nenhum de processo industrial, eu não estou inovando, eu estou só atualizando o meu parque industrial. Então, essa característica das informações é muito importante. O que a gente chama atenção? Depois eu vou falar os incentivos em si. Projetos de engenharia versus projetos de pesquisa. Existe uma linha muito tênue entre uma melhoria contínua ou engenharia de processo para a inovação, e a gente tem que caracterizar isso claramente. Desafios mercadológicos versus desafios tecnológicos. Muitas vezes a empresa fala assim: o meu mercado, o risco de mercado é da empresa, do mercado não assimilar a inovação.
ou não assimilar ou não pagar o preço da inovação. Então, quando a gente vai falar de riscos mercadológicos versus desafios tecnológicos, a gente tem que concentrar atenção no risco de engenharia, no risco de não dar certo, da química não funcionar, mas não necessariamente do risco da inovação ser um custo muito alto e o mercado não assimilar. Então, os riscos mercadológicos aqui para nós não são, ou seja, são importantes a nível da empresa, mas a nível de MCTI, isso não é uma área preponderante. Nós precisamos demonstrar desafios tecnológicos. Uma grande questão também é o desencontro das informações em gastos com a RH. Por exemplo, se eu vou colocar uma atividade inovativa de alto impacto, o meu RH tem que ser compatível, tem que estar falando com profissionais dessa área. Então, por exemplo, a área química, que eu dei exemplo. Se o desafio é grande, eu não posso ter só técnicos ou assistentes no meu RH, eu tenho que ter gente com potencial técnico à altura do desafio do projeto, tá? Terceirização de projetos é permitido? Sim, parcialmente, só que eu não posso terceirizar 100% dos meus projetos ou dos meus desafios tecnológicos, isso é muito importante. Tá? Eu vou até passar já para avançando nos benefícios para falar especificamente. Próximo slide, por favor. Aqui vem exatamente qual é o benefício. O que o governo nos dá? Nessa soma de dispêndios, normalmente esse centro de custo ele já deduziu do imposto de renda como uma despesa operacional, ou às vezes até dentro do investimento no ativo, né? Uma ativação do projeto. O governo vem e me dá um adicional de 60% desses dispêndios. Então, vou dar um exemplo bem fácil. Se eu tenho uma folha de salário de R$ 100.000, que ela já foi deduzida a nível operacional, o governo me dá mais 60% de adicional. Então, eu efetivamente gastei do meu caixa R$ 100.000 de salários das atividades de PIDI e eu vou deduzir 160 mil. Então, ele aumenta o meu grau, ele propõe uma dedução adicional para fins da apuração do imposto de renda. Essa dedução adicional, na conta final, ela me dá um retorno de 20,4% de retorno. Então, a cada R$ 1 milhão, num custo anual de PDI, eu tenho R$ 200 mil, a grosso modo, de benefício, ou seja, de imposto que eu deixo de pagar. Qual que é a mecânica? Essa mecânica de dedução adicional significa para o governo que ele está abrindo mão do seu imposto e deixando esse recurso no caixa da empresa para ela continuar inovando. Então, a cada R$ 1 milhão, o governo nos devolve, nos dá R$ 200 mil. Ela deixa de cobrar os impostos. Por isso que o requisito é lucro real e o requisito é lucro tributável. Então, eu tenho uma base de cálculo do imposto de renda normal de 100% de dedução, quando, na verdade, com a lei do bem, eu vou ter 160% dos meus dispêndios, que é a soma do meu RH, dos meus insumos, do meu processo. Existem 2 mecanismos de aumento desse percentual. Mais 20% por aumento de RH, ou seja, quanto no primeiro ano, ano zero, eu tenho 20%, mas no segundo ano, se eu aumentar o meu pessoal, eu vou ter um aumento. E esse aumento ele passa de 20 para 27, porque eu estou passando a minha dedução adicional de 60% para 80%. Então, se eu tenho, no primeiro momento, um diagnóstico que eu tenho 10 profissionais na minha área de PDI, se no ano seguinte, continuando fazendo os projetos, eu tenho 12 pessoas, ou às vezes até 11 pessoas, ou seja, acrescentei 10% ou 20%, eu vou ter mais um degrau de aumento de incentivo fiscal. E o segundo aumento, perdão, que é justamente relacionado a contratos de transferência de tecnologia vinculados a patentes ou a concessão de patentes, basicamente a concessão de patentes, eu tenho mais 20%. Então, eu posso sair de 80 para 100. Então, isso é muito importante, porque a cada 1 milhão que eu tinha inicialmente 200 mil reais, eu vou passar a ter 340 mil reais de aumento de concessão. Esse hoje é o incentivo, os maiores incentivos da Receita Federal. Nós temos outros incentivos, por exemplo, a alíquota zero no
pagamento do imposto de renda retido na fonte nos próprios contratos que a Tereza falou de transferência de tecnologia no pagamento de royalties. Então, quando eu contrato uma tecnologia estrangeira, através de contrato de transferência de tecnologia, que é talvez uma das formas, né, transferência para a área industrial, eu vou remeter royalties, sendo que esse contrato está sendo utilizado no meu desenvolvimento, eu tenho alíquota zero de imposto de renda, de retido na fonte para essa remessa. Existe outro benefício de IPI, redução de IPI de 50% na área de compra de equipamentos, e assim sucessivamente. O que a gente fala que é uma estratégia de incentivos fiscais necessária, juntamente com a gestão da inovação, a gestão da propriedade intelectual, que cria o grande ganho para as empresas. Os meus contatos estão aqui e agradeço a todos pela boa vontade. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço a você, Mabel, agradeço a Tereza. Foi um webinar acho que muito rico em termos de conteúdo, muito rico em termos de complementariedade. Da minha parte, avancei muito aqui com a minha percepção a respeito da matéria. Acho que tivemos uma exposição muito clara, gente. Então, muito obrigado pela excelente abordagem do tema. Eu gostaria de prosseguir, a gente já está com o horário um tanto adiantado, mas eu gostaria de prosseguir com alguns poucos questionamentos aqui a vocês, para ouvir um pouquinho mais a respeito de pontos que penso que podem demandar um aprofundamento um pouquinho maior. Tereza, eu iniciaria com um questionamento a você. Quando o contrato é averbado pelo INPI, todo o conteúdo desse contrato fica público? Como funciona a questão das informações sensíveis? Tem algo que as empresas podem deixar de maneira protegida, reservada, confidencial? Elas se tornam acessíveis a qualquer um? Quem que consegue ter acesso a esse tipo de informação? Tá ótimo, Paulo. Essa pergunta eu recebo muitas vezes. O que acontece? Existe uma publicação semanal do INPI, através de uma revista, né, a RPI, que a gente diz, né, Revista da Propriedade Industrial, em que realmente ela publica extratos dos contratos de transferência de tecnologia que foram averbados no órgão. Então, o que se torna público efetivamente são as informações que são publicadas nesse extrato de RPI. Quais são essas informações? O nome das partes contratantes, qual é a natureza do contrato que foi celebrado. Quando eu falo natureza do contrato celebrado, dessas 5 espécies que eu comentei, se é um contrato de marca, se é um contrato de patente, qual foi o valor de royalty acordado, vai sair o percentual de royalties acordado. Se for, por exemplo, um contrato de licenciamento de marcas e de patentes, vão sair os números dos processos que estão sendo licenciados. Então, sim, essas informações se tornam públicas. Mas o que as pessoas não sabem é que o conteúdo do contrato, obter uma cópia do contrato, isso não fica acessível para qualquer terceiro. Normalmente, as partes que conseguem ter acesso e obter uma cópia do contrato são as próprias partes contratantes ou um terceiro, exceção à regra geral, se ele apresentar um legítimo interesse para obter essa cópia. O que seria esse legítimo interesse? Por exemplo, se estiver sofrendo uma ação judicial e, mediante uma decisão judicial, ele consiga obter esse acesso ao conteúdo do contrato. Mas, fora isso, via de regra, o contrato em si ele não fica acessível a terceiros. Muito importante, que são informações muito sensíveis, né? De fato, há que se ter muita cautela com isso, e é bom saber que eles ficam em boa guarda e que são de acesso bastante restrito. Mabel, eu passaria um outro questionamento a você, por gentileza, mais a perspectiva fiscal. O incentivo, de fato, ele é de grande dimensão, e como você ponderou, né, Mabel, acho que é um dos maiores incentivos que hoje a gente vê na legislação brasileira, e o governo tem olhado de uma forma muito restritiva, muito atenta aos incentivos fiscais, mas aparentemente a Lei do Bem, por todo o contexto que vocês bem expuseram, é algo que temos uma grande expectativa de que não haja uma alteração, ou seja, de fato é um programa perene, uma política de Estado com vistas à inovação, que é algo necessário. Dito isso, o que já é um incentivo bom vai se tornar cada vez melhor, porque possivelmente outros vão sumir, e esse vai ser algo com que as empresas possam contar. Bom, já entendemos que o incentivo é muito bom, mas quais são os obstáculos do dia a dia? O que as empresas enfrentam quando elas têm o aproveitamento da Lei do Bem em termos de dificuldades? E por que você acha que esse incentivo não é amplamente difundido? Porque na prática, claro, grandes empresas usam, mas muitas empresas poderiam se valer
desse incentivo, mesmo o lucro real acaba não se valendo dele, né? A gente gostaria de ouvir um pouquinho a respeito disso. Muito bom, Paulo. Obrigado pela sua pergunta, muito interessante. Sim, do ponto de vista da perenidade que você disse, ele é bastante, talvez seja o último caso em termos de restrição. Por quê? Porque ele está alinhado exatamente com o desenvolvimento tecnológico, inclusive com a política da neoindustrialização. O Brasil precisa avançar em parâmetros tecnológicos, e aí essa legislação que complementa essa mudança que a Tereza trouxe na desburocratização da política de transferência de tecnologia, demonstra que o caminho é de reforçar a dinâmica de transferência de tecnologia, desenvolvimento tecnológico, o Brasil avançar para um modelo de economia de alto valor agregado. Dito isso, por que as empresas ainda desconhecem ou às vezes têm certos receios? Primeiro, porque existe talvez um mito, né, de que a inovação é algo altamente impactante a nível global ou nacional, que se vincula a uma patente. Muitas vezes as empresas entendem, não, o que eu faço não é inovação, eu não trabalho com patente, eu só lanço produto. Então, o nível de exigência, não, nós estamos falando desde um baixo impacto tecnológico ao grau máximo de impacto tecnológico, que seria o grau da patente. Mas, às vezes, melhoria de processo interno, um lançamento de um produto de melhores condições. Hoje, a sustentabilidade, a economia circular, a redução de parâmetros de consumo de energia, de geração de resíduos, são todas atividades de inovação que as empresas estão buscando no nível de competitividade, qualidade e produtividade. Quando a gente fala de estratégias de custo ou estratégias de diferenciação de mercado, todas as empresas estão inovando. E o Brasil hoje tem um parâmetro de pesquisa de mais de 100 mil empresas no Brasil com características de lucro real e de inovação, e nós temos hoje, no último ano, 3.500 empresas na Lei do Bem, o que é muito baixo. O governo, o MCTI, tem feito uma grande campanha para estimular as empresas a conhecerem e apropriar. É talvez um grande financiamento que está ficando na mesa, na gaveta, sem ter colocado isso à disposição das próprias estratégias de inovação das empresas. Desafios, talvez, controladoria do processo, mas nada que, como o Brasil está acostumado com parâmetros exigentes de Receita Federal, nada que fuja ao que a gente já está acostumado. É uma curva de aprendizado. E aí obviamente, as empresas têm assimilado isso como uma nova oportunidade e continuar continuamente aprendendo e trazendo melhor governança e controle nos seus investimentos. Muito bem. Obrigado, Mabel. A gente tem mais duas perguntas da audiência. Elas chegaram um pouquinho mais na iminência do nosso encerramento, então eu vou fazer mais uma. E Pablo Torquato trouxe aqui o último questionamento. Pablo, a sua nós vamos direcionar na sequência, creio que seja uma pergunta direcionada sobretudo a Mabel, a gente encaminha ela depois. Temos uma pergunta aqui do Ítalo Augusto, da Petrobras, também para você, tá, Mabel? Poderia mencionar os benefícios da Lei do Bem para empresas que buscam licenciar tecnologias? Quando a gente fala em licenciamento de tecnologia, a gente tem que ver o objetivo desse licenciamento, tá? O que a Lei do Bem incentiva? Ela incentiva a promoção de atividades inovativas pelas empresas, obviamente, no caso do lucro real. Então, quando a empresa ela vai licenciar uma tecnologia que vai ser utilizada para um desenvolvimento, além do pagamento desse licenciamento, né, via royalties ou via outra característica de relação, ela vai somar os insumos se for para o licenciamento, ou seja, para o desenvolvimento de um novo produto. A tecnologia, ela faz parte, é importante, né, uma área técnica importante no desenvolvimento próprio do produto final. Mas quando o licenciamento é especificamente já do produto pronto, não tem mais nenhum desafio tecnológico, ela já está pronta para comercialização, essa atividade não vai ser incentivada. O incentivo, então, é dentro de um propósito de que a tecnologia licenciada componha um desafio tecnológico maior para se chegar ao produto. Ela vai ter o valor, ela vai ter redução dos royalties se for uma emissão, uma remessa internacional, se for uma remessa nacional, todos os custos dessa tecnologia serão custos apropriados no centro de custos de P&D e incentivados no valor de 60%. Se for
está pronto, eu vou só comercializar ou distribuir, não tem incentivo especificamente. Super claro, Mabel, obrigado. Dito isso, gostaria de passar aqui a palavra para breves ponderações finais. Tereza, não sei se você gostaria de trazer mais alguma coisa. Na sequência, passo a Mabel. Oi, Paulo. Não, eu queria só comentar que algumas pessoas não sabem que existe um processo de consulta prévia no INPI. Então, hoje, se você tem um contrato, por exemplo, um contrato de prestação de serviços de natureza técnica e que você fica realmente na dúvida se esse contrato seria passível de averbação no INPI ou não, você tem a ferramenta de apresentar um contrato para consulta prévia do INPI, e as pessoas também não sabem que esse contrato ele não precisa sequer estar assinado. Ele pode ser uma minuta sem assinatura e você apresentar para a consulta prévia do INPI, indagando se aquele contrato por aquele objeto se seria passível ou não de averbação no INPI. Existe também uma lista oficial do órgão de serviços e objetos que são dispensáveis de averbação no INPI. Por exemplo, um licenciamento de software puro e simples, você não precisa apresentar para o INPI. Mas se você tem um licenciamento de software com transferência de tecnologia, leia-se como, por exemplo, permissão do licenciado ter acesso a um código-fonte, por exemplo, esse contrato já seria passível de averbação pelo INPI. Então, é isso que eu gostaria de comentar. Queria até só falar um pouquinho rapidamente da pergunta do meu colega, do Pablo, como é que tem sido a aplicação do Arm's Length no mercado brasileiro. Olha, essa é a pergunta que não quer calar. Isso está tudo muito recente. Na verdade, a gente criticava muito a portaria 436, porque né, tinha de 1 a 5%, engessava essa questão da dedutibilidade, mas fato é que, por mais ultrapassada que ela estivesse, a gente tinha ali uma definição rápida de quanto seria o seu percentual de dedutibilidade. Agora, a impressão que eu tenho é que está todo mundo perdido. Esse estudo, de fato, já vem sendo feito para algumas matrizes no exterior já há algum tempo, mas aqui, para a realidade brasileira, ainda o pessoal está correndo atrás das informações para começar a ver esses critérios enfim. Agora, essa interpretação, esses critérios ficam mais subjetivos. Não é tão fácil de você obter uma resposta simples, né? Minha dedutibilidade é de tanto. Só isso que eu queria comentar. Obrigada aí, gente, Que pela bom que participação de passamos. vocês. Imagina, Tereza, nós que agradecemos aqui a sua presença, a sua disponibilidade. Foi uma honra ter você aqui conosco. Que bom que conseguimos passar pela pergunta do Pablo, ainda que brevemente. Com isso, acho que estamos com a missão cumprida, inclusive quanto ao Q&A. Mabel, por gentileza, passo a palavra a você. Só queria agradecer o tempo aqui, muito bom debate, e eu queria colocar aqui, qualquer empresa hoje que está desafiando o mercado, que está lançando produtos, que está visualizando melhorias internas de processo, é uma empresa com potencial de inovação. Existe uma política pública de incentivo fortíssima, seja ela no nível de incentivos fiscais como financiamento, então tem muita opção para a empresa poder ter recursos para inovar, e a gente pode colocar isso à disposição, né? Trabalhamos junto com a Tereza aí nesse conjunto de estratégias, uma inovação a nível de 360 graus, que a gente fala, visão holística do processo, e agradecer mais uma vez, e o debate foi excelente qualidade. Obrigada. Nós que agradecemos, Mabel, foi uma honra ter você aqui. De fato, aprendemos muito hoje com a exposição de vocês. Fica aqui os agradecimentos em nome da Câmara. Gostaria de dizer também que a gravação do evento está disponível no canal da Britain no YouTube, então aqueles que eventualmente não puderam acessar ou que gostariam de retomar alguma passagem, isso está disponível no YouTube. E convidamos a todos a compartilhar esse link com os contatos de vocês, tá? Isso é um evento aqui disponível a todos que quiserem ter acesso àquilo que foi exposto hoje. A agenda dos próximos eventos da Câmara Britânica está disponível no site da Câmara, que eu já mencionei qual é. Agradeço mais uma vez, sobretudo a audiência, o pessoal que está aqui conosco. Muito obrigado por terem ficado aqui conosco, a audiência que esteve aqui conosco de forma perene durante todo esse período de 1 hora. Mais uma vez, agradecimentos a Tereza e a Mabel, e nos vemos no próximo webinar. Muito obrigado, gente. Obrigada a todos. Bom dia para vocês. Bom dia.